Noite de 31 de outubro, o famoso Dia das Bruxas. E aí, realmente, o dragão assombrou mais uma vez o Papão da Curuzu. E pela segunda vez seguida, o Atlético decretou o rebaixamento do Papão. O Paysandu, ano que vem, confirmado agora por essa derrota por 2-1 para o Atlético, vai jogar a Série C 2026. E o Atlético venceu em casa por 2-1 de virada, com dois tempos muito distintos, e começou a sua fase ali de testes, de preparação, já de projeção para 2026. Mas eu vou falar tudo o que aconteceu nesse jogo, vou passar com vocês como é que foram os dois tempos, o que levou o Paysandu mais uma vez a cair para a Série C, o que aconteceu nessa partida também. E claro, vou falar também da vitória do Dragão, vou falar como é que foi que o Atlético chegou a essa virada tão importante, até para reanimar os ânimos diante de sua torcida. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que nesse Dia das Bruxas só tem medo dos boletos do fim do mês. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, sem mais delongas as escalações aqui na tela, e já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, faz tudo isso no comecinho aqui do vídeo, clica no botão hypar, faz agora no comecinho pra você não esquecer, ajuda demais aqui o trabalho, beleza? Então vamos lá. Vocês estão vendo as escalações aí na tela, começando pelo visitante, o Paysandu, que chega nessa rodada com chances remotíssimas de brigar contra o rebaixamento. Precisaria vencer e contar com vários resultados, dois específicos, né? Resultados externos, resultados de outras equipes, para ainda continuar sonhando com a permanência na Série B. E ele visita o Atlético trazendo a seguinte escalação: Matheus Nogueira no gol, na lateral o Edilson Júnior, Edilson Júnior, né? Ou Edilson, como vocês preferirem, e o Heverson na lateral esquerda. Zaga formada por Thalisson e Maurício Antônio, e o volante Pedro Henrique, na frente o segundo volante Anderson Leite e o Carlos Eduardo. Os atacantes sendo o Wendel, o Garcês, camisa número 10, funcionando quase como um meia, e o Marlon Douglas, camisa número 11. Visita o Dragão, que na partida passada acabou derrotado fora de casa, e com isso também acabou dando adeus, pelo menos, né, de forma moral, vamos colocar assim, a possível briga pelo acesso. Chances matemáticas ainda existem, mas são remotíssimas, assim, é aquele 1% vagabundo, como vocês sabem. E claro, tem torcedor que se agarra nele. Mas pensando já em 2026 e começaram a fazer alguns testes, o Lacerda, técnico do Atlético, veio a campo com a escalação trazendo Paulo Vitor no gol, o Valdir Júnior começando mais uma vez como lateral direito, os zagueiros Adriano Martins e Tito, zaga titular, o lateral esquerdo, o Guilherme Romão. No meio de campo trouxe Cauã, Ronald e Danielzinho, começando como meio articulador dessa vez. Na frente, Jean Dias pelo lado direito, Yuri pelo lado esquerdo e Lelê, o centroavante. Então vamos lá. Vamos ser bem diretos, tá? Eu não vou perder muito tempo com vocês falando sobre um primeiro tempo que pra mim foi ruim tecnicamente. Não foi um jogo ruim, foi uma apresentação ruim. Por quê? Tanto o Atlético quanto o Paysandu mostraram diversas dificuldades no primeiro tempo. O Atlético completamente sem meio de campo, visto que o Cauã jogava sozinho, já que o Danielzinho simplesmente não veio a campo. Danielzinho que teve a oportunidade de começar como titular, o camisa número 10, o jogador para puxar as jogadas, para participar do meio ofensivo, não fez nada. O Danielzinho simplesmente não jogou o primeiro tempo. Ele só conseguiu pegar na bola quando ele foi pro lado direito do Atlético, tirando o Valdir Júnior de posição. Ele jogou quase como um lateral. E isso mostrou o baixíssimo nível de posicionamento técnico que ele tem. É um jogador que não sabe se postar em campo, não sabe onde ficar na sua posição de 10. Além disso, o Atlético com dificuldades para criar, justamente por conta dessa falta desse jogador, enfrentando um Paysandu que veio de peito aberto. Resolveu jogar, resolveu sair pro jogo, principalmente com o Garcês e o Carlos Eduardo, dois jogadores que participavam no meio de campo, aproveitando justamente os espaços deixados pelo Cauã e pelo Danielzinho. E o Paysandu começou a criar chances, cara. No começo do jogo, o Atlético até teve algumas chegadas, teve uma cabeçada perigosíssima ali, se não me engano foi do Tito, ou do Adriano Martins, não me lembro. Mas uma cabeçada que fez, o Matheus Nogueira fez uma excelente defesa. E depois o Paysandu começou a criar chances. Criou chances, não chegava a ter grande perigo pro Paulo Vitor, mas era um time que entrava na área, que chutava de fora, que triangulava a bola na entrada da área, cruzava a bola.
era um time que parecia mais encaixado do que o próprio Atlético, que ficava na base do chutão e principalmente nas jogadas nas pontas, já que não tinha meio de campo. O jogo foi se desenrolando no primeiro tempo com o Paysandu melhor na partida, e nisso de estar melhor, com uma bola lançada na área, bola parada, né, cruzamento, o Cauã foi tentar tirar de peito, fez assim, um movimento tipo assim, e a bola pegou no braço dele. Pegou no braço direito dele e dentro da área, pênalti muito bem marcado pelo juiz, tá? Não teve VAR, não precisou de nada. Até aí tudo bem. Só que depois do pênalti, da marcação, o Garcês foi cobrar o pênalti e ele faz uma cobrança, gente, nos passinhos que eu acredito que o torcedor do Papão deve ter ficado possesso de raiva com o Garcês. Uns passinhos meio fresco assim, sabe, desnecessários. Aí cantou a batida, o Paulo Vitor defende, a bola bate na trave e volta para o camisa número 29, se não me engano. O camisa número 29 era... deixa eu ver quem era, que eu nem lembro mais. O camisa número 29 era o Anderson Leite. E ele finaliza fazendo o gol do Paysandu, 1 a 0, só que aí foi pro VAR. E agora eu preciso explicar pra você, torcedor. Porque veja bem, quando um pênalti é cobrado e acontece alguma irregularidade, como por exemplo, gol causado por jogador em invasão, esse lance pode ser repetido. Quando o zagueiro, por exemplo, invade e tira a bola no rebote, o lance do pênalti é repetido. Só que tem um detalhe. Quando o goleiro defende a bola, se houver a infração do time atacante, no caso do Paysandu, a infração é marcada a um tiro livre indireto e aí o time defensor sai com a bola. Como o time defensor era o Atlético, quando o Paysandu cobra o pênalti e o Paulo Vitor defende, como houve a invasão, e realmente ela aconteceu, tá? Não foi muito escandalosa, mas o Anderson Leite invadiu a área no momento do pênalti e se aproveitou dessa vantagem para fazer o gol. Como houve essa invasão, o lance foi marcado tiro livre indireto e bola posse para o time defensor, no caso, o Atlético. Porque o Paulo Vitor tocou na bola. Se o Paulo Vitor não tivesse tocado na bola, aí eu posso estar enganado, tá? Vocês podem até pesquisar depois, mas eu acredito que o pênalti voltaria. O Garcês teria que novamente cobrar o pênalti, visto que o lance seria irregular. Não haveria o gol por conta da invasão. Mas de qualquer forma, a marcação em campo foi correta. Marcação em campo que eu falo utilizando, obviamente, a ferramenta do VAR. Na sequência, porém, o Atlético tinha sofrido o gol e dormiu completamente em campo. E numa jogada mais pelo lado esquerdo, a bola é cruzada, há um bate-rebate, e aí há uma troca de passes de cabeça dentro da área do Atlético, sem marcação, para deixar o torcedor do Atlético louco de raiva. Inclusive, parabéns ao torcedor do Atlético, que foi um número até considerável, levando-se em conta a situação do Atlético, né, que não briga por mais nada, que tava fazendo um jogo quase como cumprir tabela. Como eu falei, existe uma chance matemática, mas ela é ínfima, muito pequena. Mesmo assim, o torcedor foi ao estádio, não foi obviamente lotado, mas teve um número até considerável para essa situação. E também o torcedor do Paysandu esteve lá presente em um número até legal, um número interessante. A torcida do Paysandu estava lá apoiando e viu seu time tabelar dentro da área e fazer um gol, um belo gol inclusive, com a cabeçada que pegou na trave, aí voltou no Paulo Vitor. Paulo Vitor não conseguiu defender, não foi falha dele, tá? Foi uma bola surpresa, realmente muito complicado. Gol do Paysandu no finalzinho do primeiro tempo, 1 a 0, muito que merecido, que o Paysandu no primeiro tempo foi melhor. Foi um time melhor, era mais equilibrado em campo, jogava melhor, o Anderson Leite participando bastante, o Garcês é muito participativo também, criando as jogadas, um time melhor no primeiro tempo. E aí, fomos para o intervalo e na volta o Lacerda fez 3 mudanças cirúrgicas, tá? Cirúrgicas. Não é à toa que a torcida do Atlético quer que ele continue, porque de fato ele pode até não ganhar os jogos, mas ele mostra visão do jogo. Por quê? Ele tirou primeiramente o Yuri, colocou o Federico Martins naquela posição. O Yuri no primeiro tempo foi ok, não vou dizer que foi ruim, mas errou muitas jogadas individuais, passes também, não criou tanto, não apareceu tanto por jogo. Aliás, até apareceu, mas fez pouco, sabe? Esperava-se mais dele, ele não conseguiu render muito bem, foi substituído pelo Federico Martins. Já no meio, ele tirou logo os dois, o Cauã e o Danielzinho, colocou o Ariel e o Robert vindos do banco. Eu esperava que ele tirasse só um, por exemplo, tirasse o Danielzinho, colocasse o Ariel, o Robert. Não, ele colocou o time para o ataque, tirando o Cauã e colocando o Ariel e tirando o Danielzinho e colocando o Robert. 2 meias ofensivos.
O Ariel não marca, o Robert também não, colocou o time pro ataque. E isso mudou completamente a dinâmica do jogo. Primeiro porque o Federico do lado esquerdo era muito mais voluntarioso do que o Yuri. Não que o Yuri não buscasse participar do jogo, mas o Federico era mais coletivo. Ele participava mais como o jogador finalizador, aquele que chegava já pra concluir a jogada, e também trocava mais passes. Então ele tinha uma integração melhor com o coletivo do time, e tava fluindo melhor pelo lado de lá. Agora o meio de campo é que melhorou pra caramba. Cara, o Robert, ele entrou muito bem, participativo, recebendo a bola, distribuindo o jogo, como nós esperávamos que o Robert jogasse toda a Série B. Era isso que nós esperávamos dele. Um jogador participativo, colaborativo, que busca o jogo, porque nos jogos passados ele simplesmente sumia do jogo, sabe? O que mostra também que talvez o Robert seja jogador de segundo tempo, né? Porque ele entra e aí ele dá uma dinâmica diferente pro jogo. Mas enfim, o Ariel também, um jogador que distribuiu muito os jogos ali, o jogo ali pelo meio, participou de tabelas no campo ofensivo, e conforme o Atlético crescia no jogo, ele também cedia espaços. Paysandu teve umas chegadas relativamente perigosas ali no ataque, cruzamentos perigosos, finalizações perigosas, o Garcês mais uma vez mostrando um jogador perigoso, as substituições do Paysandu, a entrada do André Lima, do Ramon Vinícius e do João Marcos, que foram as únicas, inclusive. O técnico Márcio Fernandes, ele fez apenas 2 mudanças mesmo. Aliás, fez apenas 3 mudanças, né, durante o jogo. Foi pouco, né? Podia ter trocado mais, mexido mais. Só que o Paysandu também não dá muita opção no banco, né? Pra melhorar o nível que tava em campo. E aí o Atlético, nesse aumento de pressão, conseguiu colocar o Paysandu mais na defesa em uma das chegadas. Aproveitando-se ali de uma indecisão na marcação da defesa do Paysandu, o Robert finaliza, a bola pega, se não me engano, no Federico Martins, mas posso estar enganado, pega alguém ali do Atlético no meio da área, e o goleiro faz uma defesa excelente, só que ele não consegue encaixar a bola. Ele não consegue segurar a bola. E ela sobra para o Lele empurrar para as redes, empatando o jogo 1-1 para o Atlético. Já era um resultado legal, porque o Atlético jogava e fazia o gol, obviamente poderia se soltar mais e buscar a virada. E esse 1-0 mexeu um pouco com o Paysandu. Só que num primeiro momento, me parecia que tinha mexido para melhor no Paysandu, porque o Atlético diminuiu um pouco o ritmo, o Paysandu criou uma chance perigosa, teve até uma cabeçada perigosíssima, que pegou na forquilha da trave direita ali, e foi um risco, foi um perigo pro Atlético, uma pequena desatenção na marcação ali dentro da área, e depois disso acabou o Paysandu. O Paysandu simplesmente não conseguia mais sair, pelo menos com qualidade, não conseguia tocar a bola, e olha que o Atlético dava espaço, estava muito focado no ataque. Porém, conforme o jogo foi se desenrolando mais uma vez, já indo do meio pro final do segundo tempo, o Atlético pressionou, subiu muito as suas linhas, e em uma jogada que acabou com o Lele recebendo a bola dentro da área, eu entendi que ele estava tentando finalizar, fazer alguma coisa, ele não conseguiu, perdeu o domínio da bola, só que ela sobrou pro Robert. E o Robert, que já tinha participado do primeiro gol, ele corta pra dentro e finaliza de perna esquerda. A bola passa no cantinho do lado direito do goleiro Matheus Nogueira, vencendo-o e fazendo o gol da virada do Atlético, 2-1, mais uma virada que o Paysandu levava nessa Série B, coisa que aconteceu bastante, vamos combinar, nessa Série B. E aí depois de fazer o segundo gol, o Atlético ainda teve 2 outras chances claríssimas de ampliar o placar. O Paysandu não conseguiu ter forças para buscar o empate, mesmo tendo a posse de bola, porque o Atlético em muitos momentos no final do jogo deu a posse de bola pro Paysandu, mas ele não teve forças para poder criar o suficiente para poder levar perigo pro Paulo Vitor. E o Atlético, por sua vez, criou 2 chances claríssimas. Se não me engano, as 2, inclusive, perdidas pelo Federico Martins. Uma finalização de perna esquerda e uma cabeçada muitíssimo perigosa. Assim, o Federico Martins entrou muito bem, como as outras peças que entraram no decorrer do jogo. Teve no finalzinho ali ainda a entrada do Luizão e do Ezequiel Ram. Ezequiel Ram, que inclusive eu quero ver mais jogando, porque precisa ter oportunidade nessa reta final para ser avaliado, né? Entendemos se ele vai continuar. E o Luizão, pra mim, ele é um jogador indispensável pro Atlético. Precisa continuar de fato. Ele entrou pelo lado direito, no lugar do Valdir Júnior, que já estava esgotado no sobe e desce da lateral. E aí, com esse resultado, cara, infelizmente pra você, torcedor do Paysandu, e claro, felizmente pra você, torcedor do Remo, que também acompanha aqui o canal, o Paysandu acaba rebaixado para a Série C. Um rebaixamento antecipado, o mais antecipado dos rebaixamentos que o Paysandu já teve, porque nas outras edições o Paysandu caiu na última rodada. Dessa vez ele cai com 4 rodadas de antecipação. E assim, uma temporada terrível do Papão,
Primeiro porque, vamos combinar, né? O Papão já tem um problema que é ver o seu rival Remo brigando pelo acesso. E dependendo dos resultados dessa rodada, pode brigar até pelo título, o que é o que seria já terrível pro torcedor do Papão. Mas aí, ver seu time fazer uma Série B assim deplorável, time que até tinha um bom elenco, na minha opinião, na primeira parte do campeonato, primeiro turno, mas teve um técnico péssimo. Luizinho Lopes fez um trabalho nojento à frente do Paysandu e causou o estopim, foi ali o começo, sabe? Foi a bucha de canhão pra essa derrocada do Paysandu que acaba empurrando o Papão pra Série C. O Atlético, mais uma vez, o algoz do Paysandu. Enquanto isso, o Dragão venceu diante de sua torcida, venceu em casa de virada, um resultado importante, venceu o Lanterna, era importante pro Lacerda vencer esse jogo pra manter a sua própria confiança. E olha, o Lacerda mostrou o que vem mostrando desde que chegou no Atlético, que ele sabe entender o que tá acontecendo no jogo. Por mais que o time às vezes não vença com as mexidas dele, mas ele mostra que sabe mexer no time. Aí depende dos jogadores corresponderem. Hoje, as peças que ele colocou corresponderam e corresponderam muito bem. Houve uma supremacia no segundo tempo que fez com que o resultado fosse justo, até barato, dadas as últimas oportunidades do segundo tempo. O Atlético poderia ter vencido de 3-1 pelo menos, porque teve duas chances claras com o Federico Martínez. Um time que jogou muito bem no segundo tempo, fez um primeiro tempo fraquíssimo, mas aí eu coloco na conta principalmente do meio campo, as duas peças não se encontraram, o Cauã e o Danielzinho. E o segundo tempo foi impecável, cara. Foi assim, com uma exceção daquela falhazinha na cabeçada que pegou na forquilha ali do Paysandu, não dá pra reclamar do Atlético do segundo tempo. Foi um belíssimo jogo, belíssimo segundo tempo que garantiu essa virada. Coloca o Atlético ali mais acima um pouquinho, né? Sobe um pouquinho ali na pontuação. Mas, claro, gente, não briga pelo acesso ainda, tá? É remotíssima a oportunidade, tem que esperar a tabela, esperar os times jogarem, mas eu nem conto com isso. Eu conto com a vitória, porque é importante para retomar a confiança e também para manter o foco. O foco é 2026 e o Atlético precisa utilizar esse jogo, essa vitória, como uma chama, sabe? Ou utilizar isso como uma fagulha de confiança para continuar testando seus jogadores, os jogadores entenderem que estão sendo testados e que podem garantir emprego pro ano que vem, emprego numa equipe bem estruturada, uma equipe que paga os salários em dia, uma equipe que joga numa cidade maravilhosa como é Goiânia, que fornece toda a estrutura para esses jogadores fazerem o melhor dentro de campo. Então vocês, jogadores do Atlético, joguem com responsabilidade e principalmente joguem com vontade, porque vocês podem sim garantir, se mostrarem bom futebol em campo, uma vaga para a próxima temporada. Claro que também depende do Adson, da comissão técnica e tudo mais. Agora, vocês jogadores do Atlético precisam fazer sua parte. Eu diria que hoje o Ariel fez a parte dele, o Federico fez a parte dele, o Robert fez a parte dele, mesmo eu achando que ele não vai ficar, sabe? Entre outros jogadores também fizeram a sua parte. E fico muito feliz em ver que esses testes deram resultado no segundo tempo. Mas eu quero saber de você. O que você achou da vitória do Dragão? Gostou do que viu no segundo tempo? Quem que você quer que fique no Atlético? Coloca aí nos comentários. E quem você quer que também vá embora? Quem que você não quer mais ver vestindo a camisa do Dragão? Coloca aí nos comentários também a sua opinião, que eu quero saber. Você, torcedor do Papão. Fica aqui meus sentimentos à torcida do Papão, porque nenhum rebaixamento é bom, principalmente esse tipo de rebaixamento pra Série C, onde você perde muita visibilidade. O Papão é um time tradicionalíssimo, merecia ter feito uma campanha melhor nessa temporada, mas as decisões, tanto dentro quanto fora de campo, encaminharam o Papão para a Série C. É uma pena, torcer para que o Paysandu se reestruture e que volte com força total em 2026. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor do Paysandu. Tem alguém que você quer que fique no time? Né, desse time que caiu, alguém ainda vale a pena manter no time? Quem você não quer ver no Papão pro ano que vem? Coloca aí nos comentários a sua opinião também, que eu quero saber. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E quando você clicar no botão de like, se aparecer para você o botão hypar, ou se você arrastar ali na barrinha para o botão hypar aparecer na descrição, eu peço que você clique nele. É um botão especial, não aparece para todo mundo. E aí você pode ajudar o canal, sabe? Você melhora o trabalho do canal, fortalecendo esse trabalho e também aumentando o engajamento do canal. E olha, eu peço para você também, se você quiser ajudar o canal a continuar funcionando, se você gosta desse trabalho, valoriza as análises que são feitas aqui, considere se tornar membro do canal. É a partir de apenas R$ 1,99. Cara, a partir de R$ 1,99 é pouquinho por mês, R$ 1,99. E cara, vocês não fazem ideia do quanto ajuda a gente a continuar esse trabalho. E além disso, isso não é somente para você me ajudar, você tem benefícios também.
Você entra no grupo do WhatsApp, o Gather Futebol Clube, lá você recebe notícias 24 horas por dia, inclusive notícias de tudo quanto é time, tá? Não é só dos times da Série B ou times goianos, é notícias de futebol e até de outros assuntos mais relevantes também, do que você precisa aí no seu dia a dia. Além disso, tem conteúdos exclusivos e antecipados, lá você tem tabela de jogos pra você saber onde assistir seu time do coração, onde assistir seu esporte preferido, lá a gente também publica essa informação pra você. Além disso, você tem membros especializados em futebol pra conversar com você, comentaristas do YouTube, inclusive eu, estamos por lá, entre outros benefícios. E tudo isso, além de me ajudar, né, obviamente, de continuar fazendo esse trabalho, tudo isso é a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.